Salve, senhoras e senhores. Bom, esse é aquele formato de vídeo onde você pode deixar tocando, enquanto toma um cafezinho, de preferência sem açúcar, porque o tema deste podcast está amargo. Pois bem, estão todos prontos? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Esse é um ato singelo, porém muito nobre, e para esta casa muito importante. Obsessores. Como se defender dos obsessores? Primeiro, vamos compreendê-los. Vamos compreender todo esse misticismo que existe. Até porque acredito que nem todos diz exatamente o que irá ser dito aqui nesse vídeo, nesse podcast. Então, preste atenção, assista até o final, que vai ser recompensador, apesar de amargo. Pois bem, primeiramente temos que entender que existe dimensões, no plural bem amplo. Ok, mas esses obsessores, eles vivem em outra dimensão? De fato? Na verdade, não. Eles vivem, eles transitam, eles sobrevivem numa parte invertida desta dimensão. Ou seja, eles não estão em outra frequência. Na verdade, eles estão em outra frequência, mas eles não estão em outra dimensão. E vamos imaginar o seguinte. Imagine uma linha reta na horizontal. Essa é a dimensão em que estamos. Acima dela estamos nós. Ok? Mundo material. Vida é corpo carnal, e corpo material, corpo não vivo, digamos assim. Prédios, qualquer objeto material, qualquer coisa que seja material não viva, que não tenha uma inteligência, uma consciência em constante vibração, independente de ser instintivo ou não. O que não tiver isso é material, tá? O que não tiver isso é objeto. Além disso, o que tiver isso, no caso, é vida como bem entendemos. Então tá. Temos essa dimensão e temos esses dois elementos. Na dimensão dos obsessores, temos esses dois elementos. Porém, a diferença é a parte material existe, muito provavelmente em estado diferente do que ocorre nesta dimensão. Não sei diferenciar se é a cor, muito possivelmente é a estrutura em si. Algo como cinzento, algo como se estivesse sendo abraçado, sendo envolvido por podridão. Não, podridão não é a palavra certa, mas decomposição, mas num estado muito ainda conservado, digamos assim. Ok, imaginamos isso como um estado cinzento. É um estado cinzento da matéria onde residimos. Por exemplo, a sua casa, o lar, o ambiente em que você está, ele existe na dimensão invertida desta mesma dimensão. Estão entendendo? É uma dimensão invertida e ele existe, os objetos existem, porém numa ambientação um tanto quanto acinzentada, um tanto quanto mórbida.
mas existe. Por que estão nesse estado? Por causa da entropia que existe ali, né? É uma tudo, até nessa dimensão, se você deixar tudo parado, vai apodrecer. Mas se a população da dimensão fluir, se ela contribuir para um progresso, um constante trabalho, o lar vai ser conservado. E aí é que está a diferença. Na dimensão invertida, não tem muito progresso, digamos assim. Porque, há um desespero na dimensão invertida, porque eles querem voltar para esta dimensão aqui. Por que eles querem voltar para esta dimensão? Por causa da sensação de estar vivo. Entende? Ali eles estão desesperados, mas há um desespero. Mas esse desespero, ele é muito bem explicado com o seguinte detalhe. Por exemplo, nessa dimensão, enquanto a pessoa estava viva, vamos usar um exemplo. A pessoa estava viva e ela tinha alguns hábitos, tinha alguns vícios, tinha alguns apegos, certo? Digamos que ela tinha apego por refrigerantes. Ela consumia muito refrigerante. A cada hora ela tomava 300 ml para mais de refrigerante. Se ela ficasse 1 hora sem tomar refrigerante, ela sofreria, ela entraria em um estado de desespero. Já dá para imaginar, né? Isso é um exemplo, mas fragmenta isso para diversos hábitos. Uma pessoa tem muitos hábitos, muitos apegos, alguns fortes, alguns fracos, mas existem. Então, essa pessoa tem apego por refrigerante. Ela tem vício em tomar refrigerante, seja qual for. Vocês imaginam qual? Ela é dependente da química do refrigerante. E aí ela, passa o tempo, ou acontece algum tipo de acidente e ela falece. Ok. Ela vai para onde? Para o mundo invertido. Ela passa da dimensão em que ela está, porque o corpo dela morreu. Então ela assume um outro formato, mas consciente do que ele já existia antes. Por exemplo, se ele tinha 1,80 m de altura, ele vai ter 1,80 m de altura na dimensão invertida. Certo? Tudo bem. E aí também vem a questão do acidente, do acidente agravado. Se uma pessoa sofreu um ferimento muito forte, ela vai lembrar disso na transição e o corpo dela vai ter o sentimento daquele ferimento. Isso é um detalhe à parte. Ok, mas vamos dizer que ela só tem o vício. Ela faleceu, não sofreu muito trauma na passagem. É um exemplo. Mas ela tem o vício. Ok, ela tem o vício e ela entende que ela está no mesmo lugar. Afinal, os objetos estão ali. A matéria ainda está ali. Está no mundo invertido. Claro, imagino que tem algum aspecto diferente de cor, algo nesse sentido. Mas é matéria igual. O mesmo lugar onde ela estava está ali, no lado invertido. Porém, ela percebe que ela vê algumas pessoas, porque ainda, digamos que é recente a situação. Ela ainda vê algumas pessoas por causa da consciência ainda em transição. Então ela vê algumas pessoas, algumas vidas
da dimensão acima. Por exemplo, até alguns conhecidos, de repente se ela vê, ela vai enxergar por causa da transição. Demora um pouquinho até toda a consciência estar na outra dimensão, na dimensão invertida. Entenda como dimensão invertida, não como outra dimensão. É a mesma dimensão, só que inversa. E aí ela tá ali. Ela ainda tem a compreensão de outras pessoas, então ela tenta contatar outras pessoas. Ela vê que ela é ignorada. Ela percebe uma situação esquisita, porque ela está sendo ignorada. Ela pode até espernear, chamar a atenção o máximo que ela puder, que ela não vai conseguir contato com a pessoa que ela está vendo durante essa transição. Até que toda a consciência seja baixada, assim que todo o download da consciência for para o mundo invertido, aí ela já não vai conseguir mais ver ninguém. Ninguém do plano acima, do plano original. Tá, vamos supor que é o plano original, onde nós estamos aqui, né? Claro. E aí passou o tempo, a consciência dela baixou. Ok. Aí ela já não consegue mais ver ninguém. Então o máximo que ela consegue ver de vida, que no caso para ela é vida, é o pessoal que já morreu da outra dimensão. Acabou embaralhando um pouco, mas vamos compreender melhor. Vamos formar outro pensamento aqui. Para ela está viva. E agora, para ela, o mundo original onde estamos é o mundo invertido. É o umbral. É onde estão os mortos. Porque para ela está viva. Entendeu? Ela assumiu ali, ela assumiu a dimensão invertida como a dimensão real dela. Ok. E daí ela vai passando o tempo e ela percebe que não tem acesso a refrigerantes, como ela tinha aqui. Ela, apesar de ser material, o material existir, ela tenta entrar numa loja dessa de conveniência e ver que não tem acesso. Quer dizer, tudo que tinha ali está tudo vazio. Alguém que já veio antes já tomou tudo, enfim, roubou. Roubar não é bem a palavra, né? Afinal já não pertence a mais ninguém aquilo. Mas pegou para si e já não tem mais. Não tem mais fábricas, pelo menos ali perto. Ali não tem fábricas de refrigerante. Não tem comércio também. Não tem dinheiro também. Isso aí é um outro apego. Se você é apegado ao dinheiro, não vai existir dinheiro no mundo invertido. E aí ela começa a entrar num desespero, afinal ela está sem, a sensação ainda existe. Porque a consciência é a mesma da que tinha num plano material, neste plano nosso. Só que ela está num plano invertido com a mesma consciência, com a mesma fome, com o mesmo vício de tomar o refrigerante. Ela não tem. Ela já começa a entrar numa abstinência, num processo de desespero. Ok. E aí ela procura, ela vai explorando o lugar e ela sente o cansaço, ela percebe que anoitece, percebe que amanhece também. Ela se sente cansada, ela tenta provavelmente voltar para casa, não consegue pegar o ônibus, não consegue porque ela não tem acesso. É material, mas o ônibus não vai parar para ela, porque o ônibus não está vendo ela, porque é de outra dimensão, é da dimensão material. Então o ônibus não vai parar quando ela fazer o sinal. Ou
ela não vai conseguir chamar um motorista de aplicativo. A não ser que exista motorista de aplicativo no mundo invertido, mas acredito que não. Tá? Não é bem assim. Apesar de ela ver os carros passando, dela ver ônibus passando, ela não vê a vida. Por exemplo, ela não me enxerga, ela não te enxerga, mas ela está ali. Ela consegue ver o material transitando. Ela já começa a enlouquecer, porque ela vai ver ônibus andando sozinho. Aí a loucura dela vai piorando. Até ela ir começar a aceitar, né? Até ela ir começando a aceitar. Bom, se está acontecendo direto é porque é normal. Ela imagina. A pessoa imagina. Durante um tempo, a mente vai aceitando isso. Apesar de que no início ela acredita estar num sonho. Mas vamos supor que passou um tempo e o desespero pelo refrigerante está a toda. E aí ela, por não conseguir alimento, ela também passa fome. Ela passa muita fome. E ela encontra, obviamente ela já encontrou antes, seres que estavam mortos. Seres que estavam ali, a vida ali. Porque a vida ali são a vida dos mortos, são as almas penadas, são os espíritos. Estão entendendo? Só que os espíritos que estão ali também estão no mesmo estado que ela, assim, num desespero, assim, uma situação confusa. E aí, ok, né? Ela não consegue informações saudáveis com esses seres, então ela prefere ficar sozinha. Ou ela se depara com grupos de seres mais acostumados com o ambiente ali e tenta alguma coisa, mas provavelmente esse grupo vai maltratá-la, porque vai perceber que ela é nova ali e vai tentar tirar o máximo possível dela, tanto de material quanto do que resta de consciência dela. No quesito emoção, né? Eles vão judiar dela emocionalmente e materialmente na dimensão invertida ali e vão deixá-la para trás. Se ela for útil, ela faz parte do grupo. Útil no quesito físico. Se ela tiver alguma inteligência, algum conhecimento, ela vai fazer parte desse grupo. Obviamente vai ter outros grupos de pessoas boas, de pessoas que têm consciência de onde estão e que querem ajudar. Vai haver, mas geralmente essas pessoas que têm essa consciência, eles são separados, mas ela provavelmente encontrou pessoas hostis, grupos hostis. E ela conseguiu se livrar desse grupo, mas preferiu ficar sozinha, ou de repente seguida por um ou dois. Certo? E aí, que também estão perdidos. E aí acontece dela começar a enxergar, ou seja, em alguma parte da dimensão invertida, ou seja, por ela mesma. Ou ela desenvolve alguma interferência, uma interferência com o mundo material nosso, ou ela acha alguns lugares que tem esse tecido, esse véu muito afinado. Então, neste lugar, ela consegue enxergar pessoas. Digamos um bar. E aí nesse bar vende refrigerante. E nesse bar existe um afinamento. O véu desse lugar está muito afinado. Então ela consegue ver pessoas ali. Pessoas. E aí quando a pessoa sai desse bar,
a pessoa sai do visual, do campo visual dela, do que ela consegue enxergar. Claro, não é uma imagem muito nítida, tá? É uma imagem, de repente, é uma interferência muito fraca ali, uma imagem não tão palpável assim, mas ela consegue enxergar. Obviamente, o ser que está na dimensão normal, né, a nossa dimensão, não a enxerga. Pelo desespero dela, pela falta de alimentos tóxicos, digamos assim, digamos que ela está uma semana nessa vida, nessa não vida. E aí ela desenvolve um pouco de mediunidade, né? Afinal, a mediunidade ela pode ser conservada, desenvolvida, ampliada, descoberta com a restrição de alguns alimentos que geralmente o ser humano come. Então já que ela não está comendo, ela desenvolve um pouco dessa mediunidade. Então ela consegue enxergar melhor em ambientes assim e posteriormente ela consegue ver a transição, o transitar dos seres da dimensão acima, da dimensão material. Então ela chega no bar e vê alguém tomando refrigerante. Aí ela tenta abordá-lo. Ela tenta pedir um pouco de refrigerante. Ela vê que a outra pessoa que está tomando refrigerante não a compreende, de repente pode até ter um lapso assim de, alguém está aqui, mas a pessoa não está vendo ninguém. Tipo, ela pode sentir a energia da pessoa do nosso exemplo, mas não consegue vê-la, apesar da pessoa do nosso exemplo conseguir enxergá-la. E aí ela tenta se comunicar, não consegue, e já que não tem comunicação, ela tenta tomar para si o objeto, que no caso é o copo ou a latinha de refrigerante. E não consegue, ainda assim não consegue. Então o que ela faz? Ela percebe também nesse ato que a mão dela passa pela mão da pessoa que está ali bebendo. A mão dela passou, atravessou e não aconteceu nada. Ela atravessou e não aconteceu nada, não atravessou e não aconteceu nada. Mas houve ali um instante quando ela atravessou a mão, no momento que estava ali, a mão dela dentro da mão da pessoa, ela percebeu uma sincronia, digamos assim, uma sincronia, tá? Uma fase. E aí ela faz o experimento, né, dela entrar toda no corpo da pessoa enquanto a outra pessoa toma e imita todo o movimento da pessoa tomando o refrigerante. Pronto. Ela teve um lapso, um resquício de sensação de como é tomar o refrigerante. E a pessoa, obviamente, ela bota mais desejo na pessoa de tomar refrigerante. A pessoa vai lá e toma. A pessoa nem quer, ela tem dinheiro, por exemplo. A pessoa tem o dinheiro do refrigerante e o resto do dinheiro é para passagem para ir embora. Ou para pegar um motorista, ou para pegar um ônibus, ou enfim. E aí ela sente uma vontade tão forte que daí ela prefere ficar a pé, ou tentar uma carona depois, e consome mais refrigerante por causa da pessoa que está morta, da pessoa que está em outra dimensão, que está ali dentro dela, querendo sentir o gosto do refrigerante. E ela até sente porque há uma fase ali, uma sincronia, mas é muito rápido.
porque a emoção é da outra pessoa, não dela. Ela ali está usufruindo, ela está usurpando a emoção da pessoa. E aí a pessoa que estava bebendo acaba o dinheiro, né? Perde o dinheiro praticamente. Perde o dinheiro comprando, consumindo, seja qual for o consumo. Estão entendendo, né? E aí ela vai embora, a pessoa vai embora. E aí ela consegue enxergar a pessoa indo embora. Apesar dela ter saído do bar, ela consegue ver muito fraco, a imagem muito mais fraca de quando ela estava no bar. E aí, ainda assim, ela consegue ver. Então ela segue a pessoa. Porque a pessoa gosta de refrigerante. E a pessoa consome. A pessoa, na verdade, consome de forma... Vamos botar de que ela sempre no final de semana ela consome. Ok? Só que aí a nossa obsessora, ela percebeu que se ela jogar um sentimento a mais, a pessoa consome mais. Ela deixa de fazer algumas coisas que são necessárias para consumir. É só jogar uma sensação a mais, uma fome a mais que o obsessor consegue fazer, projetar ali. É só projetar a fome que ele tem, o desespero que ele tem na pessoa, que já está em fase com ela, e aí acontece o consumo. E aí chegou segunda-feira, a pessoa consumiu, né? O obsessor já está ali, já fez morada na casa da pessoa. E aí a pessoa consumiu no sábado e no domingo, e o obsessor tomou junto. E aí chega segunda-feira. Segunda-feira, a pessoa geralmente não toma nada. Não toma nada. Só que aí a nossa obsessora vai lá e joga mais desejo na pessoa. A pessoa sente um estranho desejo de consumir aquele refrigerante. Então, o que acontece? A pessoa vai lá e consome, independente do dia. Aí segunda-feira, aí depois terça-feira passa, aí quarta-feira, aí depois na outra semana, segunda, terça e quarta, depois na outra semana, segunda, terça, quarta, quinta, aí já emenda sexta, sábado, domingo, enfim. Aí todo dia agora a pessoa já está consumindo o vício. E quanto mais consome, pior, porque quanto mais se ingere, mais você precisa ingerir para suprir a sua necessidade, digamos assim, a sua emoção, e mais a emoção dos obsessores, da obsessora. Que provavelmente, quando se passou esse tempo todo, além da obsessora do nosso exemplo, haverão outros obsessores que vão querer dividir aquele corpo ali com ela, porque está muito acessível. Ela, de repente, tem algum lapso de bondade e deixa outros obsessores, né, consumir junto com a pessoa. Tipo, ela dá espaço para outros consumir através da pessoa. Ou simplesmente um grupo, ou um obsessor mais forte expulsa ela por um tempo, ou expulsa ela de vez daquele corpo e assume o corpo da pessoa do nosso exemplo. E assim vai acontecendo. Para ambos os lados, tanto para o obsediado quanto para a obsessora, em ambos os casos há a possibilidade de se livrar disso tudo, dessa situação toda. Vamos para a parte do obsediado. O obsediado, a defesa que ele tem, ou ele deixa que naturalmente o obsessor enjoe dele,
que é muito raro, muito difícil. Quando isso pode acontecer? Quando o obsessor acabar o tempo ali do mundo invertido, ele for para outra dimensão. Quando acabar o tempo dele, ele vai para outra dimensão, automaticamente a pessoa está livre. Mas a partir do momento que a pessoa estiver livre, outro vai assumir o lugar, entendeu? Então, vamos para a defesa mais prática e a mais amarga, que é resistir aos seus vícios. Você vai ter que resistir aos seus vícios. Somente nessa fase de resistência, só em você pensar em resistir, sua frequência já vai embaralhar. O obsessor já não vai conseguir mais te enxergar muito bem, mas ainda assim vai te enxergar e vai jogar mais energia para cima de ti. E aí é nessa hora que você consome, né, que você fica um tempo parado, mas aí você consome muito de uma vez. Que aí o obsessor, não sempre, mas geralmente é assim. É o obsessor jogando muita energia para cima da pessoa, do obsediado. Mas a partir do momento que ele luta, ainda assim, ele luta, permanece lutando, ainda que ele caia em tentação em algumas vezes, mas ele permanece lutando. Uma hora vai chegar que ele vai conseguir resistir ao vício e por ele não estar alimentando o obsessor vai sair. É justamente isso, não alimentar o vício, não alimentar o obsessor. Entende? Essa é a melhor defesa que tem. E a partir do momento que você resiste ao vício, sua frequência aumenta, né? Sem contar. Porque quanto mais você consome o vício, mais a sua frequência baixa. E mais fácil é de identificar a sua imagem no mundo invertido. Ok? É essa a defesa. É amarga, mas é o jeito mais simples, não é? Simples posso dizer, mas não é fácil. Mas dos obsessores você se livrará. E agora a questão da obsessora em si, ela tem a mesma situação. Ela precisa vencer o próprio vício. E essa seria a outra defesa, a defesa natural da outra pessoa. O obsediado, ele se livraria da pessoa, da obsessora, se a obsessora vencesse o próprio vício. Entende? Ela vai sair, vai deixá-lo livre. Só que ele vai estar à mercê de outros, né? Então todos, tanto o obsessor quanto o obsediado, ambos precisam vencer o vício. Daí todo mundo fica em paz. E quanto tempo? Falamos de tempo, né? Nesse podcast falamos de tempo, de quanto tempo tem o obsessor no mundo invertido. Ele tem exatamente o tempo de vida que ele tem. Por exemplo, antes dele encarnar, ele teve uma quantia de vida. Matematicamente falando, vamos supor que ele teve em questão de anos. Você tem 80 anos de vida. Você vai encarnar e vai ter 80 anos de vida. Só que aí, durante a vida dele, ele vai consumindo a vida dele de forma irresponsável. Né? Vícios, seja qual vício for, seja qual alimento ele consumir, seja qual vida ele levar. O que era para ser 80 anos, ele acaba vivendo nessa dimensão material por 60 anos. Ou seja, ele tem 20 anos de diferença. Essa diferença ele vai viver no mundo invertido. Aí ou ele se torna um obsessor, ou ele se afasta de tudo isso. Entende? Bom,
vou ficando por aqui, acho que já vou ficando por aqui. Já falei bastante coisa sobre obsessores, acredito, pelo menos particularmente, nunca vi nenhum canal falar sobre isso, sobre essa profundidade. Então se você achou interessante esse conhecimento, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo se você achar que este conhecimento possa beneficiar outras pessoas ou outra pessoa. De repente alguém que acha que está sendo obsediado, compartilhe com essa pessoa. Avalie o trabalho com um like, comenta livremente, essa casa é de vocês. Caso tiver alguma dúvida, caso quiser expor a opinião, caso tiver alguma história para contar, pode compartilhar conosco nos comentários. À esquerda de vocês estarão 2 vídeos que irão beneficiar a sua trajetória de vida, o seu progresso. E se inscreve no canal se não é inscrito. Ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum conteúdo como este e aguardem para os próximos podcasts.